Tchau, pessoal. Não pega essa aula, não. Um abraço. Outra lá. Deus abençoe. Ô, filha, deve já para mim. Eu sei. Vamos aqui dar seguimento, né? Estamos aí caminhando. Moço, você achou o gilete na rua, foi? Professor, eu posso fazer uma pergunta antes de começar? Fique à vontade. Que eu estou lendo 1 Samuel, terminando 1 Samuel, aí só me surgiu uma pequena dúvida. Samuel, profeta, né? Ele agia como juiz também? Porque ele vem, né, depois de juiz. Então, ele tinha ação de juiz também? Ele tinha prerrogativas de juiz, ele agia como juiz. Ele tá vivendo na transição de duas eras, né? Do período para a monarquia, né? E o fato dele não aceitar, não é que não aceitou, mas a revolta dele em relação à monarquia foi, assim, a gente, né, vê ali todo o histórico, ele estava vendo a ganância do povo e tal, mas era uma coisa assim que, aparentemente, ele era contra mesmo, ou era porque ele estava vendo que o povo queria resolver as coisas com suas próprias mãos? Se você olhar como ele vai descrever o monarca, né, ele está fazendo de tudo, não caia nessa, né, ele faz de tudo. Então, ele descreve de uma forma, vocês vão perder sua autonomia, suas filhas vão ter que virar perfumistas, seus filhos vão ter que entrar no exército, vocês vão ter que pagar uma carga tributária, então, não é para acontecer isso. Então, se tinha uma coisa que ele não desejava, era a modernidade da monarquia ali, nesse caso, a inovação da monarquia. Porque ela trazia também outras questões, até mesmo uma mudança no conceito da divindade, que acaba tendo, que era algo estranho ali para a comunidade de Israel. Então, Samuel não queria que aquilo ocorresse. Entendi. Obrigado, professor. E para Samuel é uma situação complicada, né? Beleza, Saul agora é rei, e eu agora? Sou mais nada, né? Então, O professor, a gente parou em semelhança e diferença da profecia e adivinhação. pronto, vamos dar seguimento aqui agora, viu? Olha só, a gente tem pelo conhecimento que a gente já tem do Antigo Testamento, a gente facilmente identifica que a profecia era valorizada em Israel, né? Era uma instituição fundamental, e a adivinhação era enquadrada como, no melhor dos mundos, suspeita e no pior como proibida. Então, havia uma ênfase na profecia, mas uma suspeita em relação à adivinhação. No geral, pode até parecer que ambas não têm um elemento de semelhança em decorrência da proibição da adivinhação em Israel. Mas quando você olha, parece que ambas pertencem a a um mesmo objetivo ou a uma mesma função, embora sejam, na verdade, distintas. Por exemplo, a gente pode reconhecer ou admitir que a adivinhação ela se refere a um meio pelo qual os seres humanos acreditavam que poderiam receber mensagens ou orientações dos deuses, a adivinhação. Assim, de maneira abrangente, ampla, era uma forma de se acreditar que uma pessoa poderia receber mensagens ou orientações da divindade. Você tem algumas formas de adivinhações que eram iniciadas pelas pessoas. Uma dessas formas era derramar óleo na água. Não sei como tinha isso.
Hoje, quem faz isso está poluindo o meio ambiente, viu? Não está fazendo adivinhação, não. Mas lá, além de poluir, estava fazendo ou iniciando uma adivinhação por meio de iniciativa humana. Uma outra forma de adivinhação, ou uma outra forma de se iniciar a adivinhação, ela era feita pela divindade. Por exemplo, quando você tinha alguns sinais no céu, um eclipse, um cometa, uma lua nova. Então, se procurava adivinhar qual era a orientação ou a mensagem iniciada agora por quem? Pela divindade, né? E não pela pessoa, que era jogar, uma dessas formas, a óleo na água. Uma outra forma exigia uma espécie de intérprete humano, que eram os sonhos. Você tem lá José no Egito, né? Daniel com Nabucodonosor. Então, você tinha... Acontece um sonho, você depende de um intérprete humano. Uma outra forma de adivinhação, ela não exigia mediação humana no que diz respeito à sua resposta. Era a ideia de lançar sortes. Vamos lançar sortes aqui para ver no que é que dá. Vamos tirar no palitinho. Então, era uma forma também. Você tem em Provérbios uma referência a isso, né? Que o homem pode até lançar sortes, lançar dado, por aí vai. Mas a resposta certa, ela vem do Senhor, né? Então, nesse sentido aí, a adivinhação estaria enquadrada nesse aspecto mais amplo. O que é que eu estou querendo dizer aqui, gente? A escolha também de um discípulo, né? Como? Ah, é. Lá em Atos, né? É, que sai, Judas, né, abriu lá, Isso. lançaram sorte. Nunca entendi aquilo, jogaram um palitinho ali, foi. Ó, é a orientação de Lucas. Se você está indeciso numa sucessão pastoral entre dois pastores, tira no palitinho. Que ali o Espírito vai estar orientando realmente. Não, não é isso, gente. Não é isso. Eles estão fazendo uso de um hábito, realmente. Né? Ali é um texto descritivo. Está descrevendo a ação da igreja, não está prescrevendo. Né? Então, é algo que pertence ao arcabouço judaico. E eles falam, ó, bora saber quem é que Deus vai escolher. Pronto. E aí, Matias? E aí, Beltrano? Quem tirar o palitinho menor é o escolhido. Fizeram isso, lançaram sorte, né? Mas não é uma prescrição para a igreja hoje. Nós já temos o Espírito para nos orientar muito bem nesse sentido aí, né? Diga, Everson. Ah, o do lançar sorte nunca vi assim. Era assim, jogando pedra ou alguma coisa, não tem isso não. O exemplo que eu uso é do palitinho mesmo. É, mas ali já era o Rio Tumim com o sacerdote, né? Ali já não era. Aí você não tem recorrendo a isso, não. Né? Eu acho que o Rio Tumim era uma das formas também. Rapaz, aí fica perdido no texto. É aquilo que é chamado de alto contexto e baixo contexto. Né? Os primeiros leitores estavam no alto contexto, já sabia qual era a forma de lançar sortes. A gente está no baixo contexto, então aí não tem que recorrer a alguém que consiga falar qual era esse método de lançar sortes. Deixa eu ver se eu tenho algum material para falar aqui. Só pegar essa parte aqui para ver se ele diz aqui. Peraí. Ele fala aqui. Ô, professor, será que seria por votação ali dos demais ali? Não, ali foi lançar sorte. Não pegue a participação de alguém, não. Eu achei que poderia ser tipo um palitinho assim, falar, escolheu aí já foi. Não, então, isso, um palitinho. O exemplo do dando palitinho. Deixa eu ver aqui. Qual é o versículo mesmo? É Atos 1. Ouça o povo ruim de achar o versículo aí, né? 1:24.
Peraí. Ó, tá falando aqui, ó. Os dados, né, poderia jogar dados. Os dados podiam ser pedras ou fragmentos de cerâmica, às vezes com marcações, armazenados em recipientes ou sacos. O fragmento representando determinada pessoa caía do saco enquanto este era chacoalhado e ela era escolhida. Ou então retirava-se as pedras ou os fragmentos do recipiente, os quais decidiriam o resultado. Igual o Tadeu Schmidt faz no Big Brother, né? Aquela caixa. Pega lá, o negócio poderia também ser mais ou menos assim, mas tem essa relação aí. É, bem rústico. Ah, rapaz, a originalidade é a arte de ocultar fontes. Tô brincando, esse material aqui, história cultural, aí, e não usa, tá vendo? Olha só, gente. Hã? Olha só, a adivinhação e profecia, elas pertencem a uma mesma categoria. Que categoria é essa? É a mediação de conhecimento divino secreto. É John Malton que fala isso. Adivinhação e profecia está na mesma categoria de mediação de conhecimento divino secreto. Os leitores podem chamar isso de revelação, né? Ou seja, são coisas diferentes, adivinhação e profecia. Mas elas pertencem a uma categoria, seria a mesma, mediar conhecimento divino, e antes se encontrava o quê? Secreto. Lembra de Amós, quando ele diz bem assim, Deus não faz nada sem antes revelar isso aos seus santos profetas, né? Ou seja, então, Deus comunica algo que estava secreto ao profeta. E os métodos de adivinhação também visavam o mesmo conhecimento. Aí a culpa já não está em Amós. Ó, todo mundo, todas as pessoas do mundo antigo, eles entendiam que era muito importante saber aquilo que a divindade estava pensando ou fazendo. Isso era muito importante. Até porque no mundo antigo, tanto no politeísmo, com a proliferação de divindades, regendo o mundo, quanto no judaísmo, com um único Deus conduzindo a história, era importante saber o que se estava fazendo ou pensando. A adivinhação, ela vai se basear em um pressuposto. Que pressuposto é esse? De que os deuses se comunicam. Eles vão se comunicar com os seres humanos. E aí essa comunicação envolve uma penca de mecanismos, né? Vários mecanismos. E aí, dentre essa variedade de mecanismos de comunicação que aqueles que se enveredavam pela adivinhação buscaram, você tinha o quê? Os sonhos, né, como a gente já falou, que era divinamente concedido, e outras formas que eram menos, ou vamos dizer, mais difíceis, né, de se avaliar, que eram os movimentos dos corpos celestes, né, uma lua, um planeta e por aí vai. Com base nisso, o que se procurava era o quê? Conhecer os segredos que, se não fossem feitos assim, continuariam ocultos, né? Com a própria divindade. A ideia seria isso, o conhecimento desses segredos. Uma coisa interessante, no mundo antigo, nas nações circunvizinhas, se acreditava que a divindade ela se manifestava para as pessoas. Israel também acredita nisso.
só que com um adicional. Deus, ele não faz uso de mecanismos difíceis de entender para se compreender a sua vontade. Por exemplo, Deus, ele se revela. As divindades, elas ficavam ocultas e envoltas em diversos mistérios. Com a divindade, ou melhor dizendo, com Yahvé, isso é totalmente distinto, até porque Yahvé comunicou ao seu povo a sua aliança, a sua própria vontade. Né? Então, nesse aspecto, compreender a vontade de Yahvé era muito mais fácil do que compreender a vontade das diversas divindades que existiam no panteão do mundo antigo. Voltando aqui para a questão da natureza da adivinhação, semelhante também à da profecia no mundo antigo. A ideia, como a gente falou aqui, era conhecer algo secreto entre as divindades. Um conhecimento pode ser extraído, o profeta ou o adivinho. Esse entendimento, ele está estampado em um versículo bíblico, em 2 versículos do Novo Testamento, que é Mateus 26, 67 e 68. Bora fazer a leitura aí? Para a gente pegar a ideia de que a profecia, muito semelhante também à adivinhação, era baseada em conhecer algo secreto, um conhecimento que poderia ser extraído. Pode. Isso. O que é que esses soldados romanos estão fazendo aqui? Eles estão usando o verbo profetizar não como uma forma de nos traga uma mensagem divina, mas revele aquilo que está oculto ou escondido. Então, profetiza. Quem pode que bateu, né? Já que você é profeta mesmo, né? Me comunica uma mensagem. Então, nesse aspecto, o entendimento pagão que eles têm de profecia aqui é semelhante ao da adivinhação, né? Conhecer algo que antes se encontrava secreto. Né? Então, a gente precisa estar trabalhando nesse sentido. Fala, Suede. Ô, prof, não era naquele momento, no caso, a adivinhação deles era naquele momento de Jó, de Jonas, que estava no barco. Aí eles acreditavam tanto que os deuses estavam com eles, que eles queriam saber ali quem era que estava errando, é isso? Isso, bem lembrado do texto de Jonas ali, tiraram o palitinho também ali, nesse sentido. O que as nações circunvizinhas de Israel acreditam é o mesmo que Israel acredita. A nossa divindade se comunica conosco. É o mesmo conjunto de crença. A diferença é, a divindade em Israel é a única verdadeira. Mas o conjunto de crença é a mesma. Né? Então, não há distinção ou diferenciação nesse aspecto. A diferença você vai ter na compreensão que se tem da divindade. Mas o centro de crença é o mesmo. Fala, Everson. Hum. Isso. E veja como é importante o profeta, ou nos outros contextos também, o adivinho. Você vai empreender uma guerra, você está empreendendo dinheiro, material humano, ou seja, você quer saber se realmente vai sair vitorioso, né? Então você depende de alguém que tem um conhecimento secreto.
que você mesmo acaba não tendo, né? Então, daí a importância de consultar essas pessoas em específico, né? Que se tinha no mundo antigo. E Tem quem uma seriam história... esses hoje, professor? Oi? Esses profetas e adivinhos? Para esse povo, né? Que é para a gente sabe que é Deus. A gente já não teria essa figura hoje mais. Hoje a gente já não tem. Alguém que conheça o mistério oculto em Deus para nos trazer. Que a verdade já foi revelada toda em Jesus, né? Então, nesse aspecto, a gente não tem. Eu não gosto dessa definição. Sabe por quê? Porque, por exemplo, quando você coloca o dom de profecia à exposição do texto bíblico, você traz uma pergunta em 1 Coríntios que Paulo deixa bem claro que a resposta é negativa. Por exemplo, quando Paulo pergunta bem assim para a igreja: todos vocês falam em línguas? Qual é a resposta? Não. Todos são profetas? Não. Nessa resposta de Hernandes tem que ser sim. Se há o anúncio, mas todo mundo anuncia. Aí eu acho complicado. Sabe por quê, Everson? Porque, por exemplo, quando você trabalha a questão do dom em si, ali da profecia, Paulo ele faz uma equivalência melhor ao dom de mestre, daquele que expõe a realidade doutrinária. Tanto que Paulo fala pastores, mestres, você tem também profetas. Aí você fazer a equivalência do mestre que expõe ao profeta, eu acho meio racionalista da parte dele. É mesmo. A gente tem um problema, né? Porque você tem a pessoa que vem algo na cabeça e acha que realmente é profecia, né? Mas eu penso que o profeta, pelo Novo Testamento, é aquele que tem um impulso de algo que Deus lhe dá e ele comunica à igreja. Não necessariamente uma revelação de palavras, como o profeta do Antigo Testamento. Assim diz o Senhor. E cada palavra dita é aquela que Deus me disse. Mas o profeta como aquele indivíduo que fala, meus irmãos, eu estou pensando isso e isso a nosso respeito, porque eu penso que Deus está conduzindo assim e assado. Eu acho que alguém pode se enquadrar nesse sentido como o profeta no Novo Testamento, mas dizer que aquele que expõe é profeta, eu acho que é racionalista demais aí. O texto bíblico. Fala de Mário. Ô, professor, cabe dizer que o judeu não convertido tem essa dúvida do adivinho ainda, fica ainda viajando nessa maionese ainda aí. Não entendi como? Se o judeu não convertido, né, da Torá, ele ainda tem esse problema do adivinho, de ainda esperar essa questão do adivinho, a divindade ficar adivinhando, como você está falando aí. Me perdoe novamente. Não seria profecia. As profecias rabínicas, que tem aqueles rabinos que eles falam, rabino fulano, que foi respeitado, fez uma profecia, aquela coisa. Porque eles não falam também essas coisas. Porque para nós é a profecia direta, exemplo. Eu vejo que Deus lhe falou isso, aquela profecia direta. Mas eu percebo com os textos do rabino que eu sigo, que ele fala assim, tal rabino foi respeitado e escreveu tal coisa sobre isso. Aí tipo uma profecia para uns anos e tal. Meio que cessou a profecia, eles tentam tapear, entendeu? Com aquele... Eu também não soube explicar também. Porque a profecia que a gente fala, nesse sentido, a profecia da Bíblia. Não tem nada que a gente profetizar antes, porque a Bíblia já está aí, falando tudo. Jesus já cumpriu tudo, vamos dizer, vamos pensar assim. Mas tem pessoas que nesse ar, até tem cristãos que falam, Deus mandou falar isso para você, assim, está profetizando alguma coisa na vida da pessoa, vamos dizer assim.
Tivemos um sonho e acaba querendo, deixa mais claro, não tem por dias agora, revelando alguma coisa da pessoa na vida do outro. Consegue entender? Sei, sei. Querendo impor, vamos dizer, essa situação. O sonho, eu acredito, mas tem que ser bem. Isso é um pouco. Essa tá virando católico, pagando promessa. Importante aqui, Tirou até a barba. Ô, pastor, sabe? Eu estou falando isso porque tem dificuldade, às vezes, alguns colegas, a ter nessa fala. Ó, Deus mandou falar isso para você, assim, 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 assim. Porque o profeta que naquela época falava e não concretizava o que ele falava, era mentiroso, vamos dizer assim. Então não vinha de Deus, vamos dizer assim. Porque o profeta às vezes não sabia nem o que estava falando, era revelado coisas futuras, não sabia nem o que estava se falando. A missão era para falar e acabou, não era para ficar entendendo o que estava se falando, né? E hoje em dia, você leva uma mensagem dessa magnitude, as pessoas têm dificuldade. O que eu posso dizer é o seguinte, eu tenho muito receio de enquadrar Deus em uma caixinha. Eu sou batista, mas Deus não é. Nem tampouco assembleiano, presbiteriano. Né? Deus, ele não está nos nossos arraiais, né? Nesse aspecto, assim, de ser enquadrado na nossa teologia. O que é que eu penso? Deus, por ser Deus, não há nenhum impeditivo dele, por exemplo, colocar algo no coração de Everson e chegar e falar para a Suede, ô Suede, é assim, eu me incomodei com isso e isso, não sei, está acontecendo alguma coisa, entendeu? E Deus trazer uma comunicação realmente em uma direção para ela outra pessoa. O meu receio é quando alguém pega e diz bem assim, eis que assim diz o Senhor, aí eu já me fecho. Aí, é isso aí. Porque está se portando de uma forma como os profetas do AT, que nem no Novo, nenhum profeta você fazia assim. Né? Então, a forma como se faz. Então, eu penso que Deus ele pode sim trazer uma comunicação por meio de um sonho. Ele é Deus, né? Ele faz realmente aquilo que ele bem entender, não de forma arbitrária, mas aquilo que a gente pode enquadrar pelas Escrituras. Agora, achar que tudo aquilo que vem em minha mente, que tudo aquilo que sobe ao meu coração, que todo sonho é uma comunicação divina, aí também já fica complicado. Aí eu lembro daquilo que Jeremias fala no capítulo 23, eu acho. Quem tiver sonho, conte como sonho. Quem for profeta, diga assim diz o Senhor. Então vamos diferenciar uma coisa da outra, né? Eu lembro uma vez que lá em Gandu, uma pessoa chegou e falou para mim bem assim, né, com a cara assustada. Anderson, eu tive um sonho com você. Eu falei, ainda bem que foi sonho, peguei e segui, né? Falei. Então, nesse aspecto, a gente tem que estar tomando um pouquinho de cuidado. Mas não há nenhum impeditivo de Deus trazer uma comunicação por meio de sonho. Ele não vai trazer nenhuma nova verdade. Nada relacionado ao futuro escatológico. Se veio isso em sonho, ou alguém falando, esquece, né? Esquece. Mas algo pessoal, algo que é próprio da nossa vida com Deus, eu não vejo nenhum impeditivo, não. Uma profetada. Tem que tomar cuidado. Agora eu fui pregar na igreja agora recentemente, ano passado, olha como esse negócio de profecia. Falei para um senhor lá, rapaz, tem problema no coração e tal. Ele nunca tinha tido problema. Acho que ele não botou muita fé, não. Com 28 dias morreu. Do infarto morreu. Pastor, fora. Aí eu fiquei pensando depois, sinceramente, falei, Senhor, será que eu ouvi uma praga no cara? Ou eu alertei ele não botou fé? Não, mas eu tô falando sério mesmo, tô falando agora que eu falei com Deus. Mas isso aí foi. Pastor, comparando profeta e adivinho,
o profeta, o profeta ele não escolhe ser um profeta, né? Eu acredito que o profeta é Deus que escolhe aquele homem como profeta. Já o adivinho, não. O adivinho, ele se prepara, né? Digamos, na astrologia, outros meios de adivinhação, se prepara, se qualifica para dar essas profetadas aí. É. Embora a gente tivesse aquilo que pode ser chamado como escola de profetas também no Atene, algo semelhante, mas eu penso que se enquadra muito também no que você falou. Mesmo havendo um tipo de escola de profetas em Israel, você tinha um profeta como sendo aquele que Deus realmente escolhe, né? É bem... Ó, professor, boa pergunta dele, porque no caso dos adivinhos, eles faziam antigamente estudos, a faculdade, alguma coisa assim, no caso, né? Não tinha faculdade, mas tinha um estudo para ser adivinho do rei, do... Ô Suede, você tem, por exemplo, Daniel, quando ele vai para a corte de Nabucodonosor, o treinamento que ele tem, foram o quê? 3 anos, não foi? Isso. Isso. Qual foi o treinamento dele? Ele teve que aprender uma literatura de presságios de mais de 1000 anos. Imagina, já na época de Daniel, havia uma literatura de mais de 1000 anos de presságios, de como se fazia a leitura dos astros, dos animais, de como entender o seu tempo, ou seja, para ele realmente absorver a cultura. Então, você tinha um treinamento também para essas pessoas, fazer a leitura da víscera do animal. O Daniel aprendeu tudo isso. Imagine ele com a compreensão de quem é o Deus verdadeiro e lendo esse tipo de literatura e ainda assim manteve a sua identidade, né? Então, nesse aspecto havia assim Exatamente. um treinamento ou uma absorção de conhecimentos técnicos para ser realmente visto como adivinho nesse caso. É o que acontece hoje em dia, né? É. Vidente. 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 É o bem próximo, né? Fala, Wesley. Essa questão aí, professor, também de Daniel ter que estudar essas questões, é porque também eu acredito que nesse período histórico, até da humanidade em si, a gente não tinha a divisão de, digamos assim, de segmentos. Como é que eu posso dizer? Por exemplo, no período levítico ali, o sacerdote ele não cumpria somente funções religiosas. Ele tinha funções até médicas, né, de diagnóstico de doenças. Então, assim, tudo era meio que uma coisa só, né? A gente tinha a questão religiosa, que ela não abrangia só questões da espiritualidade humana, era tudo um englobado só. Então, Daniel ter que ter esse contato, esse tipo de estudo, é porque tudo era muito misturado. Está correto essa linha de pensamento, professor? Não, tá totalmente correta pelo seguinte, hoje a gente fala, né? Não misture religião com política. Falar isso no mundo antigo seria algo inconcebível de imaginar. Como assim? Mas é uma coisa só, né? Está tudo envolvido. Então, nesse aspecto, se enquadra assim, é tudo uma única realidade. Bem observado. Bom. Fala, Firmo. Professor, só uma observação aqui. Antes do senhor me converter, eu achava que eu tinha um dom de premonição, né? Aí depois que eu me converti, Antes de se converter. depois que eu me converti, eu percebi que era só o Espírito Santo mesmo que age na gente, né? Pela misericórdia de Deus e nos avisa de alguma coisa assim e tal. Mas essa questão aí da questão de profecia e tal, é uma coisa bem polêmica, mas eu acredito que, assim como o Senhor falava com os profetas de antigamente, ele fala com a gente hoje. Mas não do mesmo tipo cultural, digamos assim, que era falado antigamente, né? Hoje em dia tem muita gente que quer dar uma de profeta igual do Antigo Testamento, e é um negócio meio complicado, né? Mas o Espírito Santo nos alerta sobre muita coisa, né? E isso é uma coisa que a gente vai vendo no Novo Testamento. Por exemplo, aquela questão lá do profeta Ágabo, né? Que ele profetizou que Paulo seria preso. Até o próprio texto fala, dá-se a entender que pelo Espírito
haveria uma grande fome, né? E depois fala-se da questão lá de Paulo, que veio um profeta, Ágabo, e entende-se que pelo Espírito ele seria preso, né? Então, assim, eles já tinham cuidado, né, de falar essa questão desse tipo de profeta, né? Que dos tempos mais antigos, que no tempo do Novo Testamento já não se tinha tanto isso, né? No Novo é um pouco diferente do Antigo. No Novo, os apóstolos são substitutos dos profetas nesse sentido, aqueles que trazem a palavra realmente de Deus, né? Os profetas, eles se enquadram um pouquinho mais diferente nesse sentido. Eu não me lembro, assim, exatamente onde mas é em Atos, né? Que tem essa questão aí que fala sobre esse Ágabo. Ágabo, como chega lá e fala também da grande fome que viria também, na década de 40 em Roma. O próprio texto ainda deixa bem claro, assim, entende-se que pelo Espírito, mas não coloca ele como sendo profeta do Senhor, né? Nem nada do tipo. Não, mas ele era profeta mesmo. Não, eu sei, mas eu digo assim, não coloca ele como assim, como nos modos do Antigo, né? Nos modos do Antigo Testamento. Dá para entender, até pela descrição do texto, que é diferente, né? Que tem uma diferença, né? Isso. Paulo Wesley. Professor, só uma última contribuição. Eu sei que, eu acredito que a gente no curso também a gente vai estudar mais aprofundado as questões que já entram em dons espirituais, né? Mas só a questão, assim, fazendo o papel do advogado, assim, de defesa, eu mesmo, minha formação toda cristã, evangélica, é no meio pentecostal. E, assim, eu vejo que há um perigo sempre nos extremos, né? O perigo de você acreditar tudo ali, né? E realmente existem muitas pessoas que são levadas a isso, então o que o cara diz lá, o que o cara prega, o que ele está dizendo em nome de Deus, as pessoas acreditam, enfim. Só que também existe o outro lado, o outro extremo, né? Que é a nossa resistência e a nossa incredulidade, que muitas vezes é gerada até por esses casos tão grotescos que a gente vê. Então, assim, por exemplo, se eu dizer assim, quando eu ouço alguém dizer assim do Senhor, já fico preocupado, né? Assim, já fico receoso. Eu honestamente não sei se todos falam esse termo assim do Senhor com uma certa malícia. Eu acho que é por essa visão teológica de que o profeta realmente é essa boca de Deus e a mesma função que se tinha no Antigo Testamento, eles possuem hoje. E eu posso falar por experiências pessoais muito fortes de pessoas, de profetas mesmo. Eu acredito porque eu sou fruto de uma profecia. Então, assim, acho que é difícil eu negar isso, né? E respeito também quem discorda, mas assim, quando a gente, até aquele salmo, né? Provar e vede. Quando você prova algo, é muito difícil, por mais que tentem mostrar para você o contrário, mas você provou, você experimentou de algo. Então, assim, eu entendo, às vezes, o termo pentecostal de uma forma pejorativa, eu entendo, respeito também esse tipo de visão, mas, assim, cara, eu sou fruto, entendeu? E, assim, eu tenho muito respeito de verdade por irmãs e irmãos genuínos que estão ali, que concordo, muitos deles não têm a oportunidade de estar num curso como a gente está, eles não têm a oportunidade de se aprofundar na questão teológica, mas nem por isso, é como o senhor muito bem falou, Deus não está preso dentro da teologia, né? A gente fala assim, a gente vem do judaísmo, da cultura israelita, né? Povo judeu. Mas você acha que Deus não se revelou aquelas outras culturas de outras formas, né? Então, assim, Deus não está preso, que o senhor falou, Deus não é batista, não é assembleano. Deus é Deus para todas as culturas, né? E o evangelho, a ideia do evangelho é justamente essa, né? Então, só queria pontuar isso, da questão da gente não cair nos extremos. Isso. Dar crédito a tudo, né? É aquilo que Paulo fala, a gente tem que ser igual aos bereanos. Está falando, tem que estar de acordo com a Bíblia. Deus não vai se contradizer, né? Então, só queria pontuar isso, professor. Muito obrigado. Bom, Wesley. É aquilo, a melhor forma de você deixar de ser crente é acreditar em tudo, não acreditar em nada, né? É sempre o justo meio aristotélico, o justo meio, né? Nem o excesso, nem a escassez, mas o equilíbrio, né? É o mais difícil.
né, desse aspecto aí. Voltando aqui para a nossa questão, para fechar um pouquinho esse elemento aqui. Como nós falamos, a adivinhação em Israel ela era proibida. Embora em Israel você tivesse a prática de lançar sortes, que você tinha na adivinhação, e você tinha também a liberdade em receber sonhos. Nada disso era questionável, né? José não foi, Daniel não foi, e o método de lançar sortes era muito comum no AT. Só que as formas de adivinhação celestial, olhar para o céu para fazer a leitura dos astros, e o estispício, lembra, né? Que é a leitura das vísceras do animal, eram totalmente censurados e proibidos. Então, por qual razão essa distinção, né, de algo que era próprio da adivinhação não ser permitido e outras coisas que pertenciam à adivinhação ser permitido? Aqui a gente recorre à sabedoria do John Alton. Ele faz a seguinte observação. As formas iniciadas, né, pelos seres humanos que trariam um resultado binário, né, certo ou errado, é este e não aquele, eles não estavam sujeitos à mediação ou manipulação humana. Por exemplo, o lançar sortes. Vamos colocar duas pedras aqui. Se sair de tal cor, vai ser firme. Se sair de outra cor, vai ser Ceará. Não dá para manipular isso. Então, é um resultado binário. Então, não haveria essa possibilidade de manipulação humana. As outras formas que eram iniciadas por Deus, como, por exemplo, os sonhos, eles exigiam o intérprete, que era o próprio José e Daniel na narrativa bíblica. Por qual razão as outras eram proibidas? Um dos exemplos, leitura celestial e a víscera dos animais. É que essas formas aqui eram carregadas de especulação mística. Era muito carregada. E práticas que envolviam a magia, que era algo inaceitável para os israelitas. Ou seja, eles se apropriam de algo que pertenciam à prática da adivinhação, mas outras coisas que pertenciam, que era muito carregado de misticismo e de especulação e de magia, Israel não permite que ocorra no meio deles em relação ao conhecimento que está oculto somente em Deus e que somente Ele pode trazer. Deu para perceber, né? Então, nesse caso, a razão do porquê algumas questões não eram permitidas em Israel e outras eram, né? Prontinho? Pronto. Outra coisa para a gente aprender aqui. Os especialistas em adivinhação e os profetas no mundo antigo, eles direcionavam as suas mensagens, principalmente, sabe a quem? Aos reis. Eles, principalmente, aos reis. No Antigo Testamento, por exemplo, é um foco característico de determinados profetas, do chamado período pré-clássico. Na profecia tem isso, o período pré-clássico e o período clássico. Samuel, Natã, Elias, Micaías, né? Você tinha lá profetas que traziam palavras direcionadas ao rei. No entanto, você vai ter profetas como Isaías e Jeremias, que já é o período clássico, que dirigem as suas palavras tanto aos reis quanto à população em geral. Então, já tem uma mudança nesse aspecto aí. Só para fazer uma observação aqui, os profetas do período pré-clássico são aqueles que proferiram oráculos, mas não produziram nenhum texto. Entendeu? Elias não produziu nenhum, Natã não produziu nenhum, Micaías não produziu nenhum.
Então, você não, Samuel não produziu também o seu texto, você tem... Mas, no caso, só são histórias, né, prof? Você tem histórias a respeito deles, então, o período pré-clássico. Né? Uhum. Já o período clássico, não, são os profetas literários. Eles produzem material da própria mão. Né? Então, há uma distinção aí. No período pré-clássico, a declaração era direta ao rei. No período clássico, tanto ao rei quanto à população. Então, você tem isso aí. Uma outra coisa interessante a respeito de profecia, e também, né, fazendo essa semelhança com a adivinhação que nós estamos trabalhando aqui, é que a profecia, ela tinha seu foco em como as pessoas deveriam agir no presente e no futuro imediato. Esse é o foco da profecia. Ela chama a atenção, ou chama o rei ou a população a uma prestação de contas, no sentido de se entenderem como deveriam agir no presente ou no futuro imediato, né? No futuro alongado, não. Por isso que vai ser reducionista da nossa parte pensar que profecia, e aí a gente coloca mais uma vez a adivinhação como estando dentro desse mesmo conjunto de prática, como uma forma somente de predizer o futuro. Isso é reduzir profecia. O presente era sempre o foco da profecia. Presente. Isso não quer dizer que você não tenha profecia preditiva, voltada ao futuro. Mas o profeta, ele tem como preocupação o presente. Por isso que na profecia há a importância do discernimento. O que é que o rei ou o povo está fazendo em relação à vontade divina? Há um elemento preditivo em relação a um futuro próximo, imediato, ou um futuro mais longo, e você tem a necessidade da resposta. O que é que se fará com aquilo que foi dito? Então, o foco é o tempo presente. Então, os profetas, frequentemente, ofereciam futuros potenciais, enquanto eles transmitiam as mensagens de advertência sobre os julgamentos iminentes. Que exemplo a gente pode dar aqui de futuros potenciais? A mensagem de Jonas a Nínive. Em 40 dias, Nínive será destruída. É um futuro potencial. Porque nessa mensagem, que está preocupado com a situação presente, os ninivitas entendem e eles acabam fazendo o quê? Se arrependendo. Então, nesse aspecto, o futuro possível é a forma de se transmitir a mensagem de advertência e do julgamento imediato. Então, é assim que se trabalha a relação da profecia, que a preocupação não era somente o futuro, mas o foco era o presente. Diga, Valquíris. Boa noite, professor. Graça e paz a todos. Boa noite, A minha dúvida é o seguinte, professor. O profeta do Antigo Testamento, ele era ligado ao templo ou à monarquia? Porque os reinos pagãos, eles tinham os adivinhos que orientavam o rei a respeito de acontecimentos, vitórias em guerras. E pelo que a gente vê na Bíblia, o profeta ele tinha esse papel também de advertir o rei, de orientar, de questionar, em defesa também da população. Ele era ligado à monarquia ou ele era ligado ao templo? Você tem as duas situações. Um profeta próximo à corte real, você tem Natan. Natan é assim com Davi, ó. Né? Você vai ter Jeremias e Joaquim, né? Embora seja crítico, né? Você vai ter Samuel com Saul, embora também problemático, mas você tem a associação. Então, você tinha as duas realidades. No que diz respeito a Isaías, você tem, nesse sentido também, então, você vai ter essa influência profética nesses ambientes aí.
O que o profeta faz, por exemplo, a nós, é não permitir que essas instituições se confundam. Por exemplo, quando você tinha o templo próximo demais ao rei, como foi o caso de Jeroboão, as realidades foram unificadas. Qual foi o problema que Amós identificou? Ora, se o templo está unido ao rei, à corte, neste caso, não há possibilidade nenhuma daqueles que estão unidos ao templo, como no caso, os próprios profetas, terem alguma palavra crítica à monarquia, porque agora você deixa de ter uma religião que é voltada para Yahvé e você traz aquilo que é chamado de uma religião estatal. Aí agora ela não está mais passível de crítica, então você tem essas realidades bem difíceis em relação aos profetas no Antigo Testamento. Viu? Vamos dar sequência aqui. Mais alguém deseja? Pastor, Oi, Everaldo. José do Egito, quando ele é chamado para interpretar os sonhos do faraó, ele está mais para adivinho? Ele está fazendo algo muito semelhante ao adivinho. Isso. Ele está recorrendo a um conhecimento secreto, embora a iniciativa tenha sido feita pelo próprio Deus que deu o sonho. Mas a realidade é semelhante no contexto ali do mundo antigo, né? Sim, sim. Balaão gostava do dinheiro. É muito doido, Balaão. Tem muitos Balaãos hoje. Não é à toa que o profeta João falou do ensino de Balaão, lá na igreja de Pérgamo, né? Embora Balaão, assim... então... Não errou nenhuma, rapaz. Não era parece que ele tem sim um elemento de piedade, né? Mas ele se encanta com a possibilidade do lucro. E aí se perverte. Né? E aí Ele não tem piedade da mula dele, não, viu? Mas vamos deixar Balaão de lado. Olha só, para a gente fechar aqui, viu? A questão de semelhanças e diferenças, né? Entre essa questão da profecia e a adivinhação que está trabalhando aqui. Tanto em Israel quanto no restante do mundo antigo, você vai encontrar indícios textuais que vão sugerir, de alguma forma, né, que o profeta ele poderia ser chamado, né, como alguém que pertencia a um assento do Conselho Divino Celestial. O profeta era alguém visto como estando em um assento do Conselho Divino Celestial. Por quê? Porque o profeta ele tem a capacidade de compreender a mensagem dada por Deus, que sem ele não poderia ser compreendida. Então, como se tinha um entendimento que a divindade tem um conselho, no mundo antigo era conselho de divindade e divindades, em Israel é um conselho de seres inferiores, mas não de outras divindades. A divindade é somente uma, Yahvé. Mas havia um conceito de conselho. E o profeta era visto como alguém que tinha um lugar nesses assentos. Por exemplo, quando você olha 1 Reis 22, Micaías parece ser alguém que está numa posição privilegiada de entender o conselho divino para trazer a sua palavra naquele momento. Eu vou ler o texto aqui, ó. 1 Reis, quem tiver a Bíblia, abre, por favor. E por ter conhecimento desse conselho divino, ele pode conhecer tanto as ações quanto os planos da divindade. Ó. 1 Reis 22. Ó. Vou achar aqui agora. 19, olha o que Micaías fala. Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono
com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E depois vai seguindo. Qual é a ideia? Micaías é visto como alguém que tem conhecimento do próprio conselho divino celestial, quando ele fala que vê o próprio Senhor e todo o seu exército, um à sua direita e à sua esquerda. Que imagem é essa? É a imagem do conselho celestial. Quem você pode encontrar também alguém que tem conhecimento, a visão privilegiada do conselho divino? Isaías, no capítulo 6, quando ele fala que ouviu o Senhor assentado em um alto e sublime trono e os serafins, né, em volta dele. E aí ele ouve: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então ele está tendo um assento privilegiado, ele está vendo algo que ninguém vê, e ele está vislumbrando algo que ninguém visualizou, que é a própria realidade celestial e Deus no seu próprio conselho, né, ali. Jeremias também traz um indício dessa realidade no capítulo 23, ó, Jeremias 23, versículo de número 18, ó. Ó a referência do profeta. Jeremias está criticando o quê? Os falsos profetas. Quem foi que teve no conselho do Senhor? O verdadeiro profeta, ele participa. Segundo Micaías, o próprio Isaías, então ele tem a visualização privilegiada desse aspecto. Olha o 22 de novo. Ou seja, mais uma vez, ele está fazendo referência a esse conselho divino. Mas se eles estivessem comparecidos ao meu conselho, então o profeta é visto como alguém de assento privilegiado, viu? Para a gente fechar aqui. Oi. Isso. E isso é importante, Everson, pelo seguinte: o conceito de divindade do mundo antigo, divindade tribal, divindade nacional, Deus está falando com Jeremias: eu não sou isso, não. Eu sou mais que isso, né? Sou mais que isso. Não diminua o conceito a meu respeito, né? É como se Deus estivesse falando com Jeremias aí. E aí eu acho que é nesse capítulo que vai estar bem assim: sou eu que encho os céus e a terra também, né? Você está presente em tudo. E aí entraria o conceito de divindade astral, né? Que envolve, né, a realidade presente. Mas vamos lá, para a gente fechar aqui, viu? Everson está me enrolando aqui. Olha só. Acreditava-se, com base nos textos que a gente viu aqui, que os profetas eles tinham acesso ao conselho divino. É claro aqui os textos. E que eles transmitiam os oráculos, né, as palavras da própria divindade. Por causa disso, não vai ser surpresa que na comunidade de Israel e nas nações circunvizinhas, os profetas carregassem um grau muito alto de credibilidade.
era uma credibilidade culturalmente reconhecida. Fulano é profeta, nossa, Valquíris, Ave Maria, o homem tem acesso ao conselho divino. Ele ouve o que ninguém ouve, vê o que ninguém vê. Então, havia uma atmosfera muito grande em torno de qualquer profeta. E no mundo politeísta, que era o Antigo Oriente Próximo, não importava de qual Deus um profeta falava. Isso era de pouca importância. A questão era, a instituição profética era vista como genuína. E aí eu vou fechar somente com um exemplo, para deixar bem claro que não importa no nome de qual divindade o profeta está falando. É profeta, ele pertence a uma instituição reconhecida. Jonas, ele vai para Nínive e prega no nome de uma divindade que não é a dos ninivitas. O que é que os ninivitas fazem? É no nome do Senhor? Nós não adoramos esse Deus, não, é um profeta. Precisamos acreditar. Né? Então, veja como se reconhece a declaração de Jonas, mesmo Jonas sendo um profeta de uma nação que, na verdade, tinha uma divindade que não era a dos ninivitas. E pelo fato da instituição profética ser reconhecida, as palavras de Jonas são carregadas de credibilidade por cada um daqueles ninivitas. Na próxima aula, a gente trabalha a questão problemática dos profetas em relação à corte e algumas características únicas da profecia na comunidade israelita, viu? Então, a gente vai estar fazendo esse tour pelo profetismo em Israel até chegar em alguns textos de profetas, tanto do período pré-clássico quanto do clássico, viu? Diga, Pirro, me perdoe. Ô, professor, não precisa nem responder hoje, mas, assim, aquela situação lá de Moisés e Arão, lá de frente a Faraó e tal, que eles profetizavam, né, e tinha alguns acontecimentos, os adivinhos do Faraó tentavam rebater, tentavam fazer um milagre parecido, algo do tipo, né? A gente pode entender mais ou menos como uma situação dessa, né? Uma situação, assim, que meio que tinha uma divindade e tinha a outra, né? E eles tinham os dois profetas, né? E meio que tinha uma disputa de poder entre as divindades e entre os profetas ali, né? Isso. No final das contas, acabou Moisés saindo ganhando, né? Mas meio que houve uma queda de braço ali, né? Entre profetas e divindades, teoricamente, né? E isso, bora ver qual que é a mais forte, né? Bem legal aquilo ali. E aquele texto é um ponto, eu gosto muito daquele episódio. Nem todo fenômeno sobrenatural ou miraculoso tem origem divina. Os magos do Egito é uma prova disso. Por isso que a gente tem que estar sempre com discernimento e a maturidade para entender que o fato de algo inexplicável ocorrer não prova a sua origem, só prova que algo inexplicável ocorreu. E os magos no Egito, essa prova, viu? Não vai dar tempo de demorar, não. O Mércio e Everson, viu? E aí a gente fecha. O anticristo mesmo vai operar sinais que, se possível for, enganaria até os escolhidos, né? O anticristo aí a gente já não muda a chave, a gente muda a fechadura toda. Mas bem observado, Mércio. Apocalipse ele aponta realidades miraculosas sem origem divina, né? Então a gente está tomando cuidado nesse sentido. Muito bem. Diga, Everson. Era mentira, então. Minha mãe dizia que quando a gente esquece é mentira. É o jogo do Flamengo. Lembrou? Então. Beleza. Vou fazer a relação dos presentes aqui, viu, gente? Se eu esquecer algum nome, me fala aí, viu? Ademir, Adson, Anderson, Pelinda, Bruno, Caio, Cleiton, Everaldo, Everson, Firmo, Gerson, Getro, Giliardi, Gilmário, Jorge, Lucas, Magdiel, Marcos Bonfim,
Mécio Danilo, Paulo Henrique, Reinaldo, Suede, Valquíris, Veranice e Wesley. Faltou alguém? O professor Anderson disse que estava com um problema na internet. Pediu até para avisar o senhor. Oi? Oi. O pastor Anderson. Ah, pronto. João Pedro, eu coloquei aqui. Falta João Pedro. Coloquei aqui. Espera aí, instantinho. Faltou mais ninguém não, né, gente? Olha, tem gente saindo do Meu ministério. eu coloquei. João Pedro coloquei também. Viu? Pronto. Deixa eu pedir a Suede aqui, mostrar a palavra de oração, agradecendo pelo estudo a respeito do profetismo e que aquilo que está aí dos nossos lábios possa ter relação com aquilo que Deus pediu para falarmos. Agora eu vou falar. Eu estava sentindo que ia ser eu. Oh. Tá vendo? Eu não parei de adivinhar. Ai, vamos embora. Vamos, pessoal. Querido Deus, Pai, obrigada por essa excelente aula, obrigada por esse professor que vem aqui com essa disponibilidade de nos ensinar, de a gente conhecer mais e mais, saber um pouco mais de Ti, Pai. Cuida de nós, cuida das nossas famílias, de todos aqui, cuida do nosso coração, dos nossos pensamentos, Senhor. Que a gente possa, cada dia, pensar o que é bom, o que vem de Ti, Pai. Nos guarda, nos dá uma noite maravilhosa, um sono refazedor, e que amanhã estejamos também seguindo firmes na fé contigo, sempre com a Tua presença conosco. E nós te amamos muito, fica conosco, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Pessoal, Deus abençoe. Até a próxima quinta. Deus permitir. Amém. Amém. Um abraço.